Começa agora, Alegria de Viver. A apresentação, André Luiz Ruiz e Solange Godoy. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver. Como é bom estarmos aqui reunidos. E hoje especialmente porque já estamos no capítulo 24º, já estamos na segunda parte do capítulo 24º, nós vamos dar início. Que bom que você está aí, que bom que estamos aprendendo, estamos chegando ao final do nosso livro que se chama A Caminho da Luz, para você que não sabe, ele é do Espírito Emmanuel, é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se você não assistiu os programas anteriores, busca lá, assiste, vale a pena. Estude conosco, aprenda, pega o seu bloco de anotações e vamos em frente hoje, dando continuidade a este belo livro que já está no fim, daqui a pouquinho. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa é uma alegria que nós compartilhamos com você de podermos trabalhar um livro todo, mais uma obra completa aqui de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, falando das coisas tão belas do espírito, da evolução da humanidade à luz da visão do mundo invisível. A Boa Nova quer sempre que você tenha qualidades que, do ponto de vista da lucidez, do entendimento, façam a sua mente estar preparada para compreender os objetivos do mundo invisível sobre o mundo visível, melhorando o padrão moral, as condutas pessoais e as maneiras de semearmos boas coisas por onde passamos. Esse é o objetivo da Boa Nova, que é levado a você através do carinho do Alailson Cunha e do Luiz Leite. Lembramos, como sempre, da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar no 0800 12 18 38, faça a sua inscrição, faça a sua doação. A sua participação é importante, você sabe disso, e auxilia a que tantas pessoas possam receber um material de qualidade, algo que alimente as suas almas. Então, você pode ser este instrumento, tá aí embaixo, 0800 12 18 38. Inscreva-se, lembrando que o horário de atendimento em que você pode ligar para a gente, ele vai das 7 da manhã às 7 da noite, ou de segunda a sexta-feira, ou aos sábados das 9 da manhã até as 3 da tarde. 0800 12 18 38, associe-se. Bem, como eu disse anteriormente, nós estamos no capítulo 24º e estamos falando sobre o Espiritismo e as grandes transições. Hoje estaremos entrando num outro subtítulo que se chama a defecção da Igreja Católica, ou seja, a fuga da Igreja Católica. André, quer fazer algum comentário? Posso seguir? Não. Nós só queremos relembrar naquilo que falamos no programa passado, que algumas pessoas nos perguntaram sobre um blog que comentamos aqui rapidamente, o blog em que mostra essa postura da esquerda em relação aos padrões espíritas. Nós citamos aqui um blog que nos enviaram e estão enviando este endereço para vários lugares, o blog que se chama espíritasateus.blogspot.com.br. espíritasateus.blogspot.com.br. Me pediram essa indicação, eu estou renovando aqui para aqueles que quiserem se inteirar do que nós havíamos comentado e daquilo que também estão mostrando essas pessoas interessadas em mostrar a todos nós o perfil de como cada um se posiciona, que é direito de cada um, mas que de verdade mostra uma incompatibilidade entre aquilo que Emmanuel tinha explicado a respeito da posição da doutrina espírita e certos posicionamentos que algumas pessoas ligadas ao movimento espírita, agora não sabemos com que intenção, mas parece ser que não a mais pura, querem implementar na mente de jovens, na mente de grupos de jovens, grupos de estudo, na mente de pessoas que eles utilizam-se como massa para
introduzir ideias estranhas à doutrina de amor de Jesus. Então, fica aí a informação que é espíritasateus.blogspot.com.br, tá bom? Vamos lá, a fuga da Igreja Católica. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja, em virtude da sua defecção, da sua fuga espiritual, no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino. Aliada ao Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. Lembramos a você que este livro foi psicografado diante da realidade que existia até aquele período de 1938 e que Emmanuel está citando comportamentos históricos dos representantes da teologia oficial que teriam a herança de Jesus sob sua custódia. Aqueles valores, aqueles pensamentos luminosos do Divino Mestre que, na verdade, foram empalidecidos ou foram suplantados por uma construção hierarquizante, uma construção artificiosa que, naturalmente, pôde manter-se por muitos séculos, mas afastou-se da pureza daquele começo do cristianismo. E, em função disso, como nós vemos, a Igreja escolheu um caminho que se manifestou até aquele período em que Emmanuel está escrevendo, de vinculação às coisas do mundo, às coisas da terra. Caminho esse que depois também continuou. Depois que nós encontramos esta referência, a Igreja se manteve, somente um pouquinho modificada com o Papa João XXIII, em 1961, 62, que também durou muito pouco. Nós vemos como ela sempre esteve ao lado de interesses que fossem convenientes às suas políticas. Como conhecemos atualmente, e esta é uma luta positiva que vale a pena ressaltar, iniciada por João Paulo I, que foi assassinado ou que teve uma morte abrupta 33 dias depois, segundo se suspeita, vitimado por algum envenenamento interno, porque estava combatendo a corrupção que existia. Depois, toda a postura de João Paulo II, num longo período de pontificado. Depois de João Paulo, Bento XVI, que começa uma modificação, mas não tem forças físicas para aguentar. E, por fim, a postura de Francisco, que está tentando remodelar os vícios de uma cúria que governa com mão de ferro e que, na verdade, sempre costumou afastar aqueles que eram um obstáculo. É uma luta constante que o próprio Papa reconhece e comenta em algumas circunstâncias. Então, ainda hoje, mesmo estes anos todos passados do comentário de Emmanuel, nós vemos como é difícil para os representantes de boa vontade que hoje estão tentando melhorar esta congregação tão nobre, tão importante, fazê-lo de maneira limpa, de maneira adequada, de maneira correta. E isso é algo que nós devemos lastimar, porque de verdade essa tradição religiosa ela é riquíssima e ela é muito nobre. E há milhões de irmãos que se dedicam a uma crença nesse caminho, mas o que nós observamos é que, infelizmente, há uma diminuição crescente daqueles que frequentam estes caminhos religiosos dogmáticos, desiludidos por estes comportamentos não cristãos que se observam dentro do seio da casa que leva este nome ou que leva esta responsabilidade há tantos séculos. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras.
As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz, a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 a 1918 foram o início de uma luta maior, que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Nós vemos aqui uma predição que Emmanuel faz. Referindo-se à Primeira Guerra Mundial, ele diz que ela é apenas uma etapa, é o princípio de uma luta maior, que não vem muito longe. Ele está escrevendo isto em 1938. A Segunda Guerra Mundial começa em 1º de setembro de 1939. Pouco mais de um ano após a publicação ou o encerramento deste livro. Ou seja, os espíritos já sabem como se constroem os meandros, mas sabem que este sofrimento tem a finalidade de fazer o quê? De fazer uma limpa, de afastar todos os espíritos rebeldes e endurecidos no crime, que não souberam aproveitar as dádivas de numerosos milênios do patrimônio sagrado do tempo. É um processo tenebroso de fazer uma limpeza. Guerra que matou milhões de pessoas, estimadas aí em, talvez, certamente mais de 110, 120 milhões. Hoje o número parece pequeno perto da população da Terra. Mas em uma época onde a população era de 1 bilhão e 600 a 800 milhões, 1930, 40, 200 milhões, 150 milhões é quase 10% da população. Ou seja, é já um processo de purificação, de decantação, de limpeza ou de expurgo, como queiram chamar. E que está vinculado aos erros de ontem, erros do passado, repetidamente vivenciados pelos homens e mulheres da Terra. Estas condições continuam a ocorrer e estão se multiplicando nos tempos modernos. Processos de mortes coletivas, de epidemias, de guerras também, artificialmente produzidas, fazendo a desestabilização dos ambientes harmoniosos de antes, agora também são ferramentas para o amadurecimento, tanto dos que fogem quanto daqueles que são atacados por essas ondas de pessoas que querem impor as suas crenças, os seus hábitos a ambientes muito diferentes daqueles que eles viviam. Então nós observamos que se trata de um processo de transição que está a caminho. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição de amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Vemos então Emmanuel falando a respeito do futuro e daquilo que significa estar no século XX, a que ele está se referindo, participando desta comunidade em processo de amadurecimento. Será a dor
a depuradora. Uma dor que pode ser evitada em todos os caminhos por aqueles que queiram defender a paz, a harmonia, a verdade, sem facções, mas que será sofrimento para todos aqueles que quiserem levantar bandeiras uns contra os outros, não importa de que lado estejam, desprezando esta fraternidade, esta coisa que realmente deve estar norteando a melhoria das pessoas, que é a transformação pessoal, a ausência do interesse pessoal nas lutas em que uns e outros querem prevalecer apenas para tomar a vantagem para o seu território. Este é o caráter da transformação espiritual. E aqueles espíritos que vieram de Capela, como ele cita aqui, fazendo referência lá ao início deste livro, agora estão submetidos aos mesmos critérios depurativos e não poderão permanecer aqueles que não estiverem enquadrados nestes critérios. A América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Sabemos então que a América estará inserida nesse contexto, mas na própria guerra, na Segunda, nós vemos que a América surge ao final deste período belicoso. A Europa entra em conflagração juntamente com algumas regiões do Oriente em brutal luta de 1939 até 1944. 1944 é quando, por fim, de maneira direta, a América e os aliados tomam a iniciativa de invadir a Europa e combater a agressão nazista. Esta relação demonstra que, de verdade, é um processo de autodefesa, mas também de preservação. E com este esforço acaba sendo responsabilizada pela espiritualidade dentro dos planos futuros para encabeçar a melhoria, a cooperação do trabalho na construção da paz, na ampliação do progresso. E ninguém pode negar que a América foi responsável por um grande surto evolutivo nas tecnologias que hoje beneficiam a humanidade. É verdade que em algumas circunstâncias, tecnologias hoje empregadas para escravizar as pessoas, para levar as nações a um certo desajuste, mas isto é a consequência, da mesma forma que nós encontramos isto nas religiões, que começam com um princípio e depois o deturpam, nos movimentos políticos como a Revolução Francesa, que começam com ideais e depois passam a venalidade, a agressividade, também nós encontramos essas deturpações com o tempo acontecendo em nações destinadas a passos importantes, sem esquecermos também que, apesar de estarmos vendo discrepâncias, nós estamos vivenciando um momento crucial dessa renovação, quando uma grande malta, uma grande quantidade de espíritos que estão nas linhas inferiores renasce no planeta, nessa explosão demográfica, em que há a chance final daqueles que não gostam ou que não queriam melhorar, estando encarnados, poderem melhorar, poderem seguir outras direções. E, no entanto, estão repetindo os mesmos caminhos negativos, estabelecendo critérios onde a droga predomina, a licenciosidade toma conta, o interesse subalterno governa, mostrando que a última chance que lhes foi dada não está sendo aproveitada. Não é mesmo? Para essa finalidade grandiosa, apresta-se o plano espiritual no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Alguns podem dizer assim: mas hoje nós não vemos nada disso.
os Estados Unidos está decaído, a região sul-americana está empobrecida, os exemplos de perversão estão instaurados em todos os lugares, a droga e o consumo de coisas inadequadas permeia os lares, não existe mais a noção clara da família, há uma luta contra estes valores tradicionais, como se o tradicionalismo fosse algo embolorado, algo errado. Então, nós queremos dizer que este é o canto do cisne, esta é a maneira pela qual todos esses espíritos inferiores que não querem responsabilidades, querem desfrutes sem medida, estão dando, é o último canto, é o cântico da violência, vão ter que ir embora, estão sendo retirados do mundo, estão deixando pela segunda vez, a oportunidade da evolução num orbe melhor e vão ser encaminhados para um mundo pior. E então, quando vão abandonar, não podendo ter roubado nada, destroem o que podem. Tentam levar mais gente com eles pela estrada do medo, do ódio disseminado, do desespero, que eles semearam para atrair também sentimentos ruins naqueles que estavam aqui. É por esse motivo que Jesus manda a gente perseverar no bem, porque todos os que persistirem no bem, apesar do mal, estes estarão salvos. Mas aqueles que só querem seguir, seja para se opor, seja para ajudar os maldosos, estes já se condenaram ao exílio novamente. É isso mesmo, André. Muito bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 24º, falando a respeito do Espiritismo e as grandes transições. E agora, no segundo bloco, vamos iniciar o subtítulo falando a respeito de Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Recordamos que Emmanuel está falando em uma época onde ainda não havia eclodido a Segunda Guerra Mundial, mas estava próxima. Então ele está falando de como as nações têm se armado naquela época. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do Moloque do extremismo. Nós vemos então que não foi em 1904, em Porto Arthur, que ele cita aqui, a invasão, a guerra de Rússia e Japão, que marcou o início do armamentismo. Isto vem bem de antes. Os homens estão buscando segurança em lugares de defesa e se recolhem a estas zonas protegidas, esperando o inimigo sem saber que ele é o próprio adversário. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e de terrorismo. E apenas as repúblicas democráticas que vivem com um ideal diferenciado, mas que se veem obrigadas também a grandes movimentos de rearmamento por causa dos seus vizinhos, que estão construindo arsenais. Já que há extremismos por toda parte, eles também se sentem ameaçados, e se não tiverem alguns dentes para morder, serão engolidos sem nenhuma defesa. Onde estão os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo
prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse frágil barco do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Então vemos Emmanuel realçando a importância do entendimento de uma doutrina que mantém o equilíbrio dos pensamentos e sentimentos, sem a adesão a partidos de direita, de esquerda, de centro ou qualquer outro, para fazer com que os homens encontrem algo que seja distinto deste velho tabuleiro de xadrez com as pedras gastas, portanto serem trocadas de lugar, movimentadas pelas mesmas mãos calejadas e grossas, na violência, na ambição. É necessário mudar o tabuleiro, é necessário que outros sentimentos comecem a pulsar na mente e no coração das pessoas. E é a doutrina espírita que tem a tarefa de fazer esse esforço, não de se aliar a correntes de direita, de esquerda, de centro, para imaginar que ela é um instrumento desse sistema. É muito diferente. E é importante que os espíritas abram os seus olhos. A doutrina espírita não está a serviço, não é subalterna, não é uma coisa colocada debaixo destes modos de agir, como se fosse para dar apoio a um ou outro. Não, é uma coisa diferente, distinta, absolutamente fora deste cenário. Não é que ela é omissa, não é que ela é indiferente ao que está passando, não é que ela não se dedique a este cenário, não. Mas ela se dedica a este cenário não para dizer que um está certo e outro está errado. Ela está informando que se os homens não mudarem, continuarão sempre a se matar. E esta mudança depende de cada qual, não depende de sistemas. Não depende de levantar bandeiras uns contra os outros. É preciso ter este caráter modificado. Um caráter que não é mais belicoso, que leva um homem a voltar às suas correntes de paz, sem levarem-se às correntes da força, da violência, que de verdade devem ser combatidas pela inteligência, pela razão, pelo bom sentimento. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Este é o instrumento da luz para ajudar as pessoas a encontrarem um rumo nessa tormenta. E quando você entende o que Emmanuel está aqui de forma muito clara estabelecendo, você percebe que é equivocado que no próprio seio destes movimentos que se encontram e se desencontram nas disputas de A, de B, contra C e contra D, neste exercício de vaidade em que as tribunas são tomadas para que cada qual ponha o seu ponto de vista em contradição ao ponto de vista daquele que falou antes, que cada um tome o partido do médium A, do grupo B, do grupo C. Isto tudo é fazer o papel deste velho mundo. E você, espírita, que se dedica a isto, está fazendo um desserviço a Jesus dizendo que o ama. Está deixando de vivenciar um amor, trocando este amor por uma luta, por uma guerra contra seus semelhantes. Melhore-se. Sim, como todos nós devemos melhorar, vencendo em nós nossa ambição, nosso interesse pessoal, que é a marca flagrante do seu egoísmo. E aí está o Livro dos Espíritos nos informando a esse respeito. É a marca predominante do defeito, é o interesse pessoal. Nós observaremos este interesse na vaidade de palestrantes, de médiuns, de dialogadores nos trabalhos mediúnicos ou de pessoas que dirigem instituições, que querem a sua marca, o seu modo de ser predominando sobre o de Jesus. Não queremos com isso dizer que todos estão errados, nós só estamos realçando aqui
que este embate intelectualoide entre pessoas que deveriam estar humildemente ajudando os outros, visitando buracos escuros, reerguendo pessoas, ao invés de estarem discutindo teorias em congressos e outros entraves que são da moda, que são bons quando levam alguma coisa positiva, na verdade prestam um desserviço, porque Kardec disse que se você tem uma fé e essa fé te basta, não é a elas que se dedica o Espiritismo. Está em 2 obras este conceito, em Obras Póstumas e no Evangelho em sua mais simples expressão. O Espiritismo não faz prosélito, não visita a casa dos outros para mudar a opinião das pessoas. Se você já tem uma fé e ela te satisfaz, o Espiritismo não é para aquela pessoa. Se a sua fé é a doutrina espírita e ela te satisfaz, o Espiritismo já não é mais para você, ele é para ser colocado para outros que não conhecem. E então, falarmos de Espiritismo para espíritas, para pessoas que acreditam no mundo espiritual, para pessoas que têm noção de como os espíritos se comunicam, é apenas chover do molhado e é desservir ao esforço necessário de ajudar outras pessoas curiosas, em dúvida, de poderem entender uma mensagem libertadora como esta. Espíritos abnegados e esclarecidos nos falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. A sociedade celeste se reunirá pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Assim, entendemos que Emmanuel está se referindo a este 3º encontro, que Chico Xavier também nos faz referência. E naquele período em que o homem visitou a Lua, saindo da Terra pelas suas próprias forças, conta-nos alguns dos intérpretes de Chico Xavier que teria havido este conclave para dar ao homem mais 50 anos de tempo, a fim de que, se neste período ele não se dizimasse, se as nações se tolerassem, haveria então um surto de desenvolvimento, se em 50 anos não houvesse uma guerra de extermínio. Algo que estava previsto para acontecer até o final do ano 2000, o início do novo milênio, é possível adiar-se, como nos conta esta reunião na qual Chico Xavier teria estado presente, e que Geraldo Lemos Neto fala a respeito depois de um diálogo que tem e guarda isso de memória. A chamada data limite, que não é uma data fixa para que você pense, desse dia para frente tudo está resolvido. Não, mas é um período no qual nós estamos nos aproximando dele. Dentro de mais um ano, praticamente, estaremos chegando a este limite ofertado por Jesus, em que as nações devem pelo menos se tolerar, para que nós possamos receber, inclusive com a ajuda de outros mundos, de outras humanidades, este apoio, este aporte, quando todas as verdades virão à tona e estão vindo, e todas as mentiras vão sendo arruinadas, vão sendo jogadas terra abaixo. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, nós entendemos que este é o momento em que estamos vendo estas ocorrências a que se refere Emmanuel tantos anos atrás. Basta que nós abramos os olhos e pensemos qual é o nosso papel neste momento. Muito bonito, gente. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Deixamos o nosso convite para você participar do Espiritismo Sem Mistério, às terças-feiras, a cada 15 dias, a partir das 16 horas. Estamos estudando o Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior. Caso você não possa estudar conosco, às quartas-feiras nós também estudamos o Livro dos Espíritos, só que na TV Alvorada Espírita, a partir das 20 horas.
E também deixamos o convite para você conhecer o programa O Espírito da Letra, onde as obras de Chico Xavier estão sendo analisadas e temos aí diversas obras. Já temos o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e agora estamos lançando Libertação. Todos eles Agora sendo... não. Agora já há algum tempo, modo de dizer. Já estamos chegando quase no fim do Libertação. Mas todos eles sendo analisados capítulo a capítulo, então é um trabalho muito interessante para que a gente possa conhecer melhor sobre a doutrina espírita. O programa O Espírito da Letra você encontra na TV Mundo Maior e também na TV Alvorada Espírita. Isso, no nosso site da TV Alvorada Espírita e no nosso canal do YouTube. A TV Alvorada Espírita tem um canal no YouTube que é tanto da TV, quanto do Espírito da Letra e quanto do 1 Minuto para a Felicidade. Você vai lá no youtube.com/O Espírito da Letra, tudo junto. E você tem estes 5 livros. Se quer palestras, se quer estudos, vai lá no nosso canal TV Alvorada Espírita, youtube.com/TV Alvorada Espírita. Navegue nesses nossos canais do YouTube e você vai encontrar muita coisa que vai ajudar você a compreender essas realidades. Queremos convidar você para o encerramento deste livro no próximo programa. É o último programa, o capítulo 25, nós estaremos terminando em um único programa na próxima semana. É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa vibração, fica o nosso convite. Obrigado, querido mestre. Quando vemos que de tantos conflitos, tanto sangue, tantas guerras, o mundo espiritual é capaz de organizar um novo esforço civilizatório. E que mesmo que o extermínio fosse total dos homens e mulheres que vivem hoje no planeta, a Terra estaria pronta para gerar novos filhos. Aqueles que padeceram, separados dos seus corpos velhos, poderão retomar lentamente os novos corpos e trazendo do plano espiritual este novo projeto, recomeçar uma era de paz, de serenidade. Mas, certamente, se há condições de manter uma parte dessa população aqui vivente, não faltarão os esforços dos espíritos, fazendo com que, mais rapidamente, aqueles que ainda têm condições de voltar ao mundo físico terreno encontrem um útero bendito, sem os temores do aborto, sem os posicionamentos exclusivistas e egoístas das pessoas que simplesmente desejam viver de forma irresponsável. Encontrarão paz na condição de homens, não apenas para o sexo e para o engravidar das fêmeas. Encontrarão corações responsáveis no dever de educar, no exemplo nobre, nos valores edificantes da paternidade. Estarão vivenciando experiências para construírem uma sociedade em que, esquecendo-se do mal, na prática, guardam as lembranças tristes dos equívocos, em que egoístas queriam ser os líderes, em que criaturas que se arvoravam em democratas, na verdade, eram tiranos escondidos embaixo de palavras doces. Não se esquecerão estes homens e mulheres de que a Terra está destinada a um futuro glorioso de progresso. E aqueles que aqui um dia estiveram e mais não fizeram do que diminuir a harmonia entre seus semelhantes, estarão saudosos nas furnas a que forem destinados em mundos primitivos como eles ainda são, onde eles lutarão segundo outros critérios. E eles se lembrarão como o filho abandona a casa confortável do pai para sofrer os embates da luta cruenta do mundo. Eles se lembrarão de que poucas vezes foram tão amados como quando estavam na terra. Poucas vezes estiveram sob a proteção tão generosa e paciente de um rabi, de um
pastor de almas. Poucas vezes foram tão bem orientados, mesmo apesar de seus defeitos, na edificação de um amanhã mais luminoso. Agora, tendo que enfrentar a consequência dos seus atos em outros planos, em outros planetas mais atrasados, certamente tentarão rememorar o Pai Nosso e pensar naquele que está no céu e sentir saudade de não terem vivido isso quando podiam. Que nós não estejamos entre eles, Senhor, que nós possamos ajudar o mundo a ser melhor com o Teu amor. É o que nós pedimos nesse instante a todos os irmãos e irmãs. Que assim seja. Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em Ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em Ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do Teu amor. Creio em Ti, creio em Ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em Ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em Ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti. Você ouviu Alegria de Viver.